Bom, enquanto muita gente ainda acha que investir é só comprar ações de bancos ou empresas famosas, tem uma empresa gigante que ela é um pouco comentada, que no ano passado entregou um lucro líquido de 8 bilhões de reais. O nome dessa empresa é BB Seguridade, ou BBSE3. É uma das ações mais lucrativas da bolsa e hoje você vai entender exatamente como que ela opera, de onde vem o dinheiro e por que ela pode ser uma peça-chave para quem busca solidez no longo prazo. Bom, e no final desse vídeo eu vou investir R$ 1.000, mostrando que eu não vivo só da teoria, mas eu tenho uma pele em risco. O que é a BB Seguridade, ou BBSE3? A BB Seguridade ela é uma empresa brasileira do setor financeiro, que atua principalmente nas áreas de seguro, previdência privada, capitalização e corretagem de seguro. Bom, a gente chama essa empresa de holding, ou seja, ela não vende produtos diretamente para o consumidor, mas ela controla e administra outras empresas que vendem esses produtos ou esses serviços. Bom, ela foi criada em 2013 como uma forma do Banco do Brasil separar a operação bancária tradicional da operação de seguros e previdência. E isso permitiu que a BB Seguridade fosse listada na Bolsa de Valores, sob código BBSE3. Tá, mas como que ela atua? Ela não assume os riscos de sinistro como uma seguradora tradicional, ou seja, ela não paga indenizações diretamente. Bom, essa empresa ela foca mais na gestão, na distribuição e na participação dos lucros operacionais dessas empresas. Mas como que essa empresa ganha dinheiro então? Bom, a BB Seguridade ela ganha dinheiro com comissões, taxas e participação nos lucros das empresas que ela controla. Empresas essas que são Brasilseg, que atua no ramo de seguros da vida, seguros rurais, Brasilprev, que atua na previdência privada, BB Corretora, que é responsável pela distribuição dos produtos de seguro, e a Brasilcap, que atua no segmento de capitalização. Tá, para vocês entenderem como que são os lucros dessa empresa, eu trouxe 3 pontos aqui que a gente vai comentar. O primeiro deles é a participação nos lucros das seguradoras e previdência que ela controla. Vou te dar um exemplo prático. Quando a Brasilseg tem lucro com a venda de seguros e uma boa gestão dos riscos, a BB Seguridade ela fica com uma parte desse lucro. Segundo, as comissões e taxas de distribuição. Ela tem acesso exclusivo aos milhões de clientes do Banco do Brasil. Sempre que o Banco do Brasil vende um seguro ou um plano de previdência ou um título de capitalização, a BB Seguridade ela recebe uma comissão por essa venda. Outro exemplo prático. Se o gerente do Banco do Brasil vender um seguro de vida para um cliente, a BB Seguridade ela ganha uma parte dessa venda como comissão. O terceiro ponto é as taxas de administração e gestão. No caso da previdência privada, Brasilprev, e da capitalização, que é Brasilcap, ela também cobra taxas pela gestão dos recursos dos clientes. Outro exemplo prático. Se você tem um plano de previdência no Banco do Brasil, uma parte dessa taxa de administração vai para a BB Seguridade. Aliás, se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor os números das empresas, já deixa o like aqui e se inscreve no canal. Ou se vocês soubessem, rapaziada, tanto de tempo que eu gasto para gerar esse tipo de conteúdo mastigadinho aqui para vocês, eu acho que, pô, eu mereço pelo menos um like ali. Tá, mas por que as seguradoras são essenciais para sua carteira? E esse é um ponto mais importante. É quase obrigatório você ter uma empresa seguradora na sua carteira. Bom, o que eu vou te explicar agora talvez seja o ponto mais importante de todo esse vídeo. Imagina que eu chego para você e falo assim, mano, essa caneca aqui é muito importante para mim. E se ela quebrar, eu quero que você me dê uma nova. Ou seja, eu tô contratando seguro. Quanto que você cobra para garantir que eu receba uma caneca nova quando ela quebrar? Bom, aí você pensa e me diz, Samuel, eu te cobro R$ 2 por mês para segurar essa caneca. Aí eu, beleza, começa a te pagar ali R$ 2 todo mês, bonitinho. Agora pensa comigo, enquanto a caneca tá aqui inteira, você vai guardando o meu dinheiro, certo? Beleza, isso aí é o certo. Porque se um dia, caso essa caneca venha quebrar, você vai ter que me dar uma nova. Então você não pode pegar o dinheiro que eu tô te dando e simplesmente sair gastando, comprar churrasco, pizza ou qualquer outra coisa. Bom, esse dinheiro que eu tô te pagando, ele fica parado no seu caixa, parado. E enquanto ele tá lá, se a taxa de juros, a famosa taxa Selic, estiver alta, esse dinheiro começa a render muito para você, só de estar parado. Agora, se a Selic cair e os juros ficarem baixos, esse dinheiro parado, ele vai render muito menos. Só que, por outro lado, com a economia mais aquecida, as pessoas consumindo mais, vai ter muito mais gente querendo fazer mais seguros de caneca, celular, carro, de qualquer outra coisa, casa, enfim. E aí você começa a ganhar muito mais dinheiro com as novas vendas e comissões. Bom, as seguradoras são ótimas por causa disso. Ela é um equilíbrio. Quando a Selic está alta, tem menos lucro, porém
o que está em caixa está rendendo muito mais. Quando a taxa Selic está baixa, as seguradoras vendem muito mais porque o juros está mais baixo. Bom, esse é o jogo das seguradoras e é por isso que elas conseguem se manter lucrativas nos dois cenários, na alta quanto na baixa da Selic. Agora a gente vai para alguns detalhes muito importantes dentro do nosso relatório da empresa. Bom, aqui dentro do relatório da empresa a gente vai abrir a parte de lucro gerencial. Esse aqui é o relatório do BB Seguridade, né? A gente tem a apresentação e resultados do primeiro trimestre de 2025. Aqui a gente vai ter na página 2 o lucro gerencial desse primeiro trimestre, ou seja, o quanto que ele teve de lucro no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses. Então a gente vê aqui que ele teve 2,2 bilhões de lucro ali, né, no primeiro trimestre. A gente teve uma alta de 8,3%. E se a gente olhar aqui na página 6, comparação do lucro líquido ajustado, né, no primeiro trimestre de 2024 e no primeiro trimestre de 2025. Então a gente teve uma alta de 8,3%, como ele está dizendo aqui para a gente na página 2. E aqui na página 8 a gente vai ter uma outra coisa que é muito importante a gente estar olhando, que é a participação total dos prêmios, ou seja, ele tem algumas empresas, alguns segmentos, e dentro desse segmento eles têm uma porcentagem de peso dentro da carteira do BBSE3. Então a gente tem aqui o setor rural, ele tem um peso de 48,9%, 49% dentro desse fundo imobiliário. E isso até justifica um pouco da baixa que o BBSE3 teve, porque o segmento rural é um segmento que ele vem caindo muito nos últimos dias. E isso é um pouco preocupante porque a gente teve um valor negativo, aqui o que está entre parênteses é valor negativo. Então aqui é negativo, negativo e aqui é positivo. Então a gente teve uma queda de 0,1%. Parece pouco, mas comparado ao peso que esse setor tem na carteira de BBSE3, é uma queda ali um pouco relevante. Se cair aqui um exemplo, 1% de um setor que representa quase 50% do lucro desse fundo, dessa empresa, na verdade, a gente tem que se preocupar muito. E isso que realmente preocupa um pouco. A gente tem aqui esses 3 setores que têm um peso muito relevante na carteira de BBSE3. Então a gente tem que ficar muita atenção. A gente teve aqui uma queda de 21% sobre prestamista, que eu vou explicar mais lá na frente o que é para vocês. Aqui no Realize da empresa, a gente também tem essa informação que eu citei para vocês anteriormente, que a BB Seguridade anuncia ao mercado um lucro líquido de 2 bilhões no primeiro trimestre, o número que representa um crescimento de 8,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui no informativo mensal de desempenho, a gente vai ter prêmios emitidos por ramo. Lembra do que eu falei lá? O ramo rural. Então aqui a gente percebe que o ramo prestamista teve uma queda de 20, o que eu falei, né, entre parênteses está negativo, então a gente teve uma queda de 20,1%. E por que prestamista está caindo tanto? Aqui o empresarial também está caindo muito, 45% negativo. Aqui para vocês que não sabem, prêmios aqui são os lucros, até coloquei aqui. Então os lucros emitidos por ramo. Por que esses ramos estão caindo tanto? Bom, e aqui dentro desse informativo mensal, a gente tem esses 2 pontos de atenção que eu falei para vocês, para essas empresas. O primeiro é a menor demanda por crédito impactado, o prestamista, né? Esse prestamista é aquele seguro que a pessoa faz junto com o financiamento ou o empréstimo. Que se a pessoa morrer, ficar inválida ou perder o emprego, o seguro ele paga a dívida por ela, é isso que significa o prestamista. Devido à taxa Selic estar muito alta, menos pessoas estão fazendo esses financiamentos e empréstimos, e como o seguro prestamista é atrelado a esses contratos, as vendas acabam caindo. O segundo ponto é o seguro empresarial, que ele é um seguro que protege os bens e patrimônio de uma empresa. Bom, esse seguro ele cobre coisas como incêndio, roubo e etc. As empresas estão cortando gastos e reduzindo a contratação de tais seguros. Com a economia desaquecida, o custo de manutenção dos negócios subindo, muitas empresas elas estão deixando de renovar ou contratar, o que derrubou o volume dos prêmios. Tá, agora deixa eu te explicar mais uma coisa que me chamou muita atenção no resultado do BB Seguridade e que também é outro ponto de atenção muito importante pra gente. A Brasilprev é como uma loja de planos de aposentadoria com um monte de vendedores espalhados em várias agências do Banco do Brasil. Então, quanto mais clientes colocam dinheiro nesses planos, mais a empresa lucra com as taxas. Tá, mas se a galera começa a resgatar todo o dinheiro, o faturamento ele vai cair. Então olha só, no primeiro trimestre de 2024, a área de previdência da empresa, a Brasilprev,
teve uma captação líquida de 5,6 bilhões positivos. O que isso significa? Que entrou muito mais dinheiro do que saiu. O pessoal estava colocando muita grana nos planos de previdência e isso é ótimo para o crescimento da empresa. Tá, mas agora no primeiro trimestre de 2025 o cenário ele mudou completamente. A capitalização líquida foi de menos 1,5 bilhão, ou seja, mais gente sacou dinheiro dos planos do que aplicou. Mas por que isso acontece? Basicamente a gente tem 3 motivos. O primeiro é que tem muita gente migrando de fundos multimercado para fundos mais conservadores. Sabe aquela história de querer mais segurança em tempos de incerteza? Isso diminuiu as receitas com taxas, porque os fundos conservadores pagam menos comissão para a empresa. O segundo ponto foi o desempenho ruim em alguns fundos em comparação com o CDI. O investidor, ele olha a rentabilidade e pensa, para que eu vou deixar meu dinheiro aqui se eu ganho muito mais com o Tesouro Selic? O resultado foi que os resgates aumentaram. E o terceiro ponto é o contexto econômico, que não ajudou nada, né? Mudanças no cenário de juros, incertezas no mercado, tudo isso fez muita gente preferir sacar do que continuar investindo na Previdência. A BB Seguridade viu um fluxo de dinheiro indo embora justamente de uma área que nos últimos trimestres vinham sendo uma fonte de crescimento. Bom, não é o fim do mundo, até porque o lucro da empresa como um todo ele segue muito forte. Bom, a gente precisa acompanhar nos próximos trimestres para ver se essa tendência ela continua ou se foi só uma pausa pontual por conta do cenário que o mercado está agora. Bom, mas nem sempre comprar uma boa empresa significa fazer uma boa compra, porque se você paga caro demais, até a melhor empresa do mundo pode virar um investimento ruim. Tá, agora é a hora da verdade, é a hora que todo mundo espera. Eu vou abrir aqui a minha corretora e a gente vai investir R$ 1.000 nessa ação. Bom, a gente está aqui agora na nossa corretora, vocês podem ver que tem um saldo aqui disponível de 1.010,57. O que acontece? Eu mandei os R$ 1.000 para cá e a gente tem aqui 10,57 de a mais, ou seja, eu estou investindo mais de R$ 1.000. Não é isso. A gente vê aqui que janeiro, fevereiro, março e abril a gente não recebeu nada porque a gente não tinha investido. A gente começou a investir aqui, ó, no dia 21 de abril. Ou seja, aí, dia 21 de abril a gente investiu e o dinheiro começou a render, os fundos começaram a nos pagar aqui no mês de maio. Abril, maio, junho. Isso. No mês de maio, qual a gente recebeu aqui R$ 28,11 de proventos. E agora no mês que estamos, em junho, nós vamos receber um total de R$ 51, ou seja, a gente já recebeu 39 e ainda vamos receber R$ 12,53. Aqui a gente tem a lista dos fundos dos ativos que estão pagando a gente aqui, ó, CPTS, a gente tem um valor de R$ 12, R$ 7 de VISC11, GGRC R$ 10, então todos os fundos que estão pagando a gente, eles estão aqui tudo bonitinho, e esse é o poder dos juros compostos, da nossa tão famosa bola de neve, que a gente pega, aplica em um fundo ou uma ação, em um ativo, e esse ativo paga a gente, e com o dinheiro que eles nos pagam, a gente consegue reinvestir. Então, a última compra que eu fiz, a gente investiu mais de 1.000 também, investiu 1.000 e uns quebrados, porque a gente já tinha recebido um dinheiro dos fundos e eu não quis deixar ele parado, então a gente reinveste. E agora a gente está aqui com R$ 1.010, então nós vamos comprar R$ 1.010 de BBSE311. Para isso a gente precisa adicionar o nosso ativo, então a gente vai colocar aqui BBSE3. Tem um segredo aqui que se a gente colocar BBSE3, vou adicionar os dois aqui para vocês, BBSE3. Se a gente clicar e adicionar, a gente não consegue comprar menos de 100, tá vendo? Eu tô colocando aqui 40, vou botar aqui 46 e a gente não consegue. Ó. Deve ser múltiplo de 100. Por quê? Se a gente colocar o código BBSE3 ou qualquer outra ação sem a letra F no final, a gente vai comprar pacotes de ações, que vai ser no caso ali, pacotes de 100 ações. Então, se você não entende muito bem, quando você colocar aqui, a primeira coisa que vai aparecer é a quantidade no valor de 100. Então, para a gente comprar menos cotas ou cotas fracionadas, a gente precisa adicionar e colocar o F no final. Então, a gente vai colocar BBSE3F. E ele vai dar o valor aqui para a gente, vamos adicionar, e a gente vai conseguir negociar. Tá vendo que já mudou aqui a quantidade? A gente vai conseguir comprar um. Então, aqui um está no preço de R$ 35,90. Então, a gente vai subindo até chegar nos R$ 1.010. Vamos ver quantas ações a gente vai comprar. 1.005, opa, então vamos comprar aqui 28 ações
de BBSE3. Nós temos um valor de R$ 1.010, vai ficar sobrando ali R$ 5. Vamos fazer uma compra. Ok, ordem registrada na bolsa. Já temos aqui as nossas ações foram executadas. Então a gente já tem aqui, ó, BBSE3, compramos a um preço de R$ 35,87. Temos agora então R$ 9.000 investido. Bom, é isso, meus queridos. Se você curtiu entender como que funciona uma ação que lucra de forma diferente das outras, do comum, né? E distribui uma renda passiva para os seus acionistas, já deixa o like aqui, comenta o que você achou do BBSE3 e se você já tem ela na carteira, beleza? Bom, e não esquece, investir não é sorte, é método, paciência, estratégia e visão de longo prazo. Então beleza, é isso aí, é nóis, tamo junto, tchau, obrigado. Tomar o resto do café que já deve estar gelado, tomar mais não. Tchau, obrigado.